Fala galera, beleza? Aqui nós vamos começar mais uma videoaula. Essa é a aula 3 de progressão geométrica. Dessa vez vamos falar sobre um assunto que não é muito utilizado no ensino médio, mas é um assunto relativamente simples, tá? Nós vamos começar a estudar as definições de interpolação geométrica. Não é tão complicado, são exercícios um pouco diferentes. Eu acredito que vocês não terão dificuldade, certo? Então preste atenção nessa videoaula e tamo junto. Vamos que vamos. Bom, vamos lá, galera. Vamos estudar interpolação geométrica. Interpolar K-meios geométricos entre os números A e B significa obter uma PG de extremos A1 igual a A sendo um número qualquer, e a N igual a B, B sendo um número qualquer, certo? Com N igual a K mais dois termos. Para determinar os meios desta PG, é necessário calcular a razão. Assim temos. Primeiramente, vamos ativar a caneta. Primeiramente, vamos entender algumas coisas aqui. O mais importante, eu acredito, talvez para não gerar confusão na cabeça de vocês, é o A1, lembrando sempre o primeiro termo. Ou seja, o A é um número qualquer, então é como se fosse um número que a gente já conhece. O AN é o termo, geralmente, que a gente quer achar, ou o último termo. Portanto, o B é um número qualquer, é um número constante já existente. Lembrando sempre que o N é o número de termos dentro de uma PG, certo? Ou seja, o K são os números que estão entre os extremos. Os números que estão entre os extremos são chamados meios. Lembrem que a gente viu na aula de progressão aritmética e interpolação aritmética. Se eu não me engano, é a aula 3. Portanto, o K, que representa a quantidade dos meios, mais 2, que é a quantidade dos extremos, tem-se assim o número total de termos dessa PG, certo? Aí, para que a gente possa encontrar os meios dessa PG, a gente precisa calcular a razão dessa PG. Então, como que funciona? Primeiramente, termo geral da PG. AN é igual a 1 vezes Q elevado... Opa, vezes... Nossa, ficou feio, hein? AN menos 1, certo? Vezes Q elevado a N menos 1, ok? Mas o N, quem que é o N? Lembre que a gente quer achar os termos do meio, certo? O N a gente pode substituir por K mais 2. Porque se você souber o N, você vai saber o K e vice-versa, né? Então tanto faz. Então nós podemos fazer assim, dessa forma. Agora eu vou achar a razão. Lembrando que o AN é B. Então vou fazer aqui embaixo para a gente ganhar espaço. O AN é B, ok? E o A1 é A. Vezes Q elevado a N menos 1, certo? Passo A dividindo. B dividido por A é igual a Q elevado a N menos 1, certo? Agora eu quero isolar a razão, não é? A razão está elevada a N menos 1. Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a raiz, né? De índice N menos 1. Vamos trocar a cor da caneta para ficar mais bonitinho? Vou fazer de amarelo, vai. Ou seja, então eu vou tirar a raiz. Nossa, não dá para ver nada. Raiz N menos 1 aqui. Nossa, não dá para ver nada. E aqui é raiz de índice N menos 1, certo? Não ficou boa essa cor. Vamos usar a tcharam, azul, certo? Ó, aqui é raiz N menos 1. E aqui é raiz de índice N menos 1, certo? Ou seja, vamos voltar à cor vermelha. Portanto, aí você vai cancelar o índice N menos 1 com o expoente N menos 1. Portanto, o que vai sobrar? A razão é igual à fração B sobre A, que está dentro da raiz quadrada N menos 1, né?
ficou feio, né? Vamos fazer direitinho? Então fica, vamos colocar raiz n menos 1 aqui. Ah, agora sim, melhorou. Portanto, a razão é igual a essa expressão em função de n, de b e de a, que geralmente são conhecidos. Porém, se você quiser utilizar a quantidade de meios, então você vai trocar esse n por k mais 2. Portanto, a razão é igual a n por k mais 2, como que fica? Então, nós temos n menos 1, que é o índice da raiz. No lugar do n, você coloca k mais 2. Então, k mais 2 menos 1 é igual a k mais 1, certo? Então, no lugar de n menos 1, você coloca k mais 1. Então, k mais 1 é o índice da raiz. Então, fica b sobre a. Portanto, essa é a maneira de encontrarmos a razão, que será útil para encontrarmos os meios dessa progressão geométrica ou, eventualmente, algum dos extremos, depende do exercício, certo? Vamos fazer exercício agora? Primeiro, ele pede para a gente interpolar 8 meios geométricos, que sejam números reais, entre 5 e 2.560. Obviamente, percebe-se que 5 e 2.560 são os extremos, ok? Portanto, o A1 é 5. Aqui ele não especifica quem que é o primeiro termo e quem que é o último termo, tá? Então nós vamos considerar o quê? Que o A5, que o A1 é o primeiro e o A1 é 5 e o AN é 2.560, certo? Mas o AN, eu já sei o que é o N, não sei? Como que eu sei? Quantos meios geométricos ele quer que eu interpolo? 8, né? Então meu K é igual a 8. Se o K é igual a 8, então o N é 8 mais 2, então eu tenho 10 termos. Ok? Portanto, 2.560 é o 10º termo. Agora, para eu interpolar esses 8 meios geométricos, eu preciso achar a razão. Termo geral. Então, o 10º termo, que é o último, 2.560, é igual a 5 vezes a razão, certo? O n é 10, então 10 menos 1, 9. Ou, se você quiser usar o k é 8, aqui no caso expoente, 8 mais 1, 9, dá a mesma coisa. Aí passo 5 dividindo, então, q elevado a 9 é igual a 2.560 dividido por 5. Então, q elevado a 9 é igual a 512, certo? Portanto, se você for tirar a raiz nona dos dois lados, lembrando sempre que eu estou pegando os valores positivos, tá? Até porque eu estou considerando que essa PG é uma PG normal, que todos os termos têm o mesmo sinal, portanto, não vou admitir, não admite-se uma razão de termo negativo, portanto, nosso Q é igual a 2, certo? Essa é a nossa razão. Lembrando, repetindo, a razão positiva, então eu consigo ter uma PG que não seja alternada, porque esse é o nosso objetivo, apesar do enunciado, não especificar isso, ok? Então vamos continuar. Pronto, eu tenho razão agora é simples, né? Então montando a PG, contrário. Montando a PG, primeiro termo é 5, aí já que a razão é 2, 10, 20, 40, 40, só deixa eu dar uma olhada aqui, gente, no negócio. E assim por diante, né? 40, tá verificando se tá certo. 80, 160, 320, 640, 1280 e o último, e o extremo, 2560, certo? Então temos os dois extremos e os 8 meios geométricos. Próximo exercício. Ah, não preciso usar esse slide aqui, que legal. Intercale 6 meios geométricos entre 645. Aqui ele não especificou, mas como ele colocou 640 primeiro, então a gente considera que 640 é o primeiro termo e 5 é o último termo, correto? É bem parecido com o exercício anterior, né? Então vamos lá.
A1 parece 0,1, né? 640. E o A, não são 6 meios geométricos, mais 2 extremos. Então, o A8 é 5, né? Então, é o oitavo termo. 6 meios geométricos mais os 2 extremos, 8. Certo? Agora, vamos achar a razão. O último termo aqui nesse caso é 5. Primeiro termo, 640. Vezes a razão. N menos 1, o N é 8, menos 1, 7. Certo? Portanto, passo 640 dividindo. Então, aqui, elevado a 7 é igual a 5 dividido por 640. Vamos simplificar essa fração, dividir tudo por 5? Então, Q elevado a 7. Aqui em cima vai dar 1. E aqui vai dar, se eu dividir 640 por 5, isso aqui vai dar, de cabeça não está indo, né? Vamos fazer aqui, só para a gente não errar, fazer aqui no cantinho. 640, divide por 5, se você está com dificuldade em divisão, presta atenção, certo? Aí, 6 é maior que 5, então beleza. Aí, 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Aí desce o 4. 14. Então tem que ser 2, porque dá 10 e sobra 4. Aí 0 aqui. Aí 40. 40 por 5, 8. Portanto, é 1 sobre 128. Certo? E isso é bom, hein? Aí eu quero saber a razão. Não a razão elevada a 7. Então você tira a raiz sétima de ambos os lados. Portanto, aqui você vai ter, vamos fazer aqui, ó. Razão é igual a 1 sobre quanto? Eu acho que é 1 sobre 1, vou fazer a conta. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. É isso mesmo. Portanto, a razão é igual a meio. Bom, tendo a razão meio, aí fica simples, né? Portanto, a nossa PG, com 6 meios geométricos, fica, primeiro termo é 640, multiplicar por meio é dividir por 2, né? Então divide tudo por 2, que vai dar 320, 160, 80, 40, 20, 10 e 5. Pronto, né? Aqui, ó, 6 meios geométricos, certo, galera? Qualquer dúvida, poste nos comentários e vamos para o próximo exercício. Ops, de novo. Errei. Quantos meios devem ser intercalados entre 78.125 e 128 para obter um APG de razão 2 sobre 5? Aqui ele pede algo diferente, né? Se ele quer saber quantos meios devem ser intercalados, ele quer saber quem? O K. Certo? Lembrando que o N é o número de termos, é igual a K mais 2. Então, talvez nós precisaremos achar o N primeiro, para depois achar o K. E o primeiro termo é o 78.125. E o enésimo termo é 128, que eu não sei quem que é, né? Eu não sei quem que é o N. E eu sei que a razão é 2 sobre 5. Certo? 2 sobre 5, ou, se ficar mais fácil, 0,4, né? Que é 4 sobre 10, então tá tudo certo. Bom, vamos partir para o termo geral, ok? O termo geral diz que eu tenho a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, certo? O n quem que é? 128, vou fazer aqui em cima. Galera, não durma com o ventilador na sua cara, tá? Senão vocês vão acordar que nem eu, assim. 128 igual a 1, que é 78.000, nossa, que 8 feio, né? 125, vezes a razão, 2 sobre 5, né? Ou 0,4, tanto faz, elevado a n menos 1, certo? Mas já que ele quer saber o k, vamos trocar o n menos 1, vamos trocar o n por k mais 2. Portanto, aqui fica como? K mais 1. Lembrando, n menos 1, opa,
n menos 1 é igual. Aí no lugar do n, você põe k mais 2, aí tem o menos 1 que sobrou aqui. Aí no resultado final, o expoente vai ser k mais 1, certo? Por quê? Porque o meu expoente da razão é n menos 1. Aí eu troquei o n menos 1 por k, eu troquei o n por k mais 2, como está aqui. Aí resultado final, meu expoente é k mais 1. Certo, Roberto? Beleza? Então, continuando, aí passa 78 no 125 dividindo, né? Vai ficar... Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos passar dividindo ainda não. Vamos tentar simplificar isso aqui. Aqui eu tenho uma soma no expoente, não tem uma soma no expoente? Portanto, eu posso separar como? Em 2 sobre 5 elevado a k, nossa, ficou feio, hein? Vezes 2 sobre 5 elevado a 1, que é o próprio 2 sobre 5, né? Como eu tenho uma soma no expoente, eu posso separar em multiplicação de duas bases, certo? Eu posso fazer isso tranquilamente. Aí eu só vou rearranjar aqui, só para a gente enxergar o que a gente está fazendo, né? 128, 78.125, aí vezes 2 sobre 5, vezes, aí colocar 2 sobre 5 elevado a k do outro lado, tá? Certo? Aí eu estou fazendo isso aqui, ok? Aí eu vou multiplicar esse número por 2 e dividir por 5. Vamos fazer na calculadora só para a gente ganhar tempo? Ah, não vou fazer a calculadora não, dá para fazer aqui rapidinho. 128 é igual... Ah, não, vamos fazer 5, porque vai que eu erro a conta aí, você já viu, né? Deixa eu ver, cadê a calculadora? Aqui, de forma bem rápida. No celular, tá, gente? Pega a calculadora, tá? Por isso que eu tô demorando. Então vamos lá. 78.125 vezes 2 é igual a 156.250. Tá aí tudo bem, aí divide por 5. 31.250, certo? Então, resolvendo essa multiplicação aqui, nós teremos 31.250 aí vezes 2 sobre 5 elevado a k, certo? Agora eu vou passar esse 31.250 dividindo. Então fica 128 é igual 128 dividido por 31.250 é igual 2 sobre 5 elevado a k, certo? Aí tudo indica que eu vou ter que igualar essas duas frações para eu ter uma igualdade de frações para depois igualar os expoentes k. Por que tudo indica isso? Eu sei que o 128, faz aqui em cima, o 128, lembrando do exemplo anterior, o 128 é 2 elevado a 7, não é? O 31.250, será que é 5 elevado a 7? Vamos verificar? Vamos verificar isso? Espera aí, um minutinho só. Vamos ver. Então, raiz. Então, 5 vezes 5, 5, 4, 5. Opa. Espera. Aqui tem 3, 6, 7. Ih, deu zebra aqui, galera. Vamos ver aqui o seguinte. De 5. Deu zebra aqui no exercício, ó. Ixi, agora. Deu zebrinha aqui, ó. Vamos ver onde a gente errou, né? Isso faz parte também, né? Então vamos voltar aqui. Eu multipliquei aqui por 2, certo? Ah, já achei meu erro, ó. Já achei meu erro. É o seguinte. Esquece isso aqui que a gente fez, tá? Esquece isso aqui. Vamos pular, vamos voltar. Depois a gente vem pra cá. Vamos passar. Melhor ainda. Nossa, esquece tudo isso aqui que eu fiz, ó. Esquece. Gente, erros fazem parte, tá? Da vida, ok? Todo mundo erra, certo? Aí passe 78.125 para cá. Então daqui para cá. Então fica 128
dividido por 78.125 igual 2 sobre 5K mais 1, certo? 128 é 2 elevado a 7. 78.125, eu fiz as contas, é 5 elevado a 7, igual 2 quintos K mais 1, certo? Aqui não é o mesmo expoente, então eu posso colocar como? 2 sobre 5 elevado a 7 igual a 2 sobre 5 elevado a K mais 1. As bases não são iguais? Então, obviamente, os expoentes precisam ser iguais. Portanto, K mais 1 é igual a 7. Passa mais 1 para lá, então K tem que ser igual a 6. Portanto, eu preciso ter 6 meios geométricos. Galera, desculpe pelo erro, tá? Eu sei que vocês acabaram perdendo um pouco de tempo aí, mas eu peço perdão por essa falha minha. Mas foi um erro que a gente corrigiu facilmente, né? Eu tentei simplificar, acabei piorando o exercício, e matemáticos geralmente acontece. Tá bom, galera? É por isso que é bom a gente estar estudando sempre para evitar esse tipo de erro. Ok? Então, tamo junto. Qualquer coisa, posta nos comentários. É nóis. Valeu!